a massa perfeita para uma fermentação longa. Bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Vandir Pessoni, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje, pessoal, nós vamos estar fazendo uma massa aqui, que eu acho a massa perfeita para uma fermentação longa. Ou seja, se você quiser maturar aí a sua massa aí em um período de 12, 24, 36 ou até 48 horas aí, essa realmente é uma massa perfeita, né? Essa receita perfeita que eu vou estar passando para vocês aqui. Então, hoje você vai conhecer aqui a massa perfeita para você estar fazendo aí na sua pizzaria, se você gosta de trabalhar aí com fermentação longa, beleza? Vamos lá então, aqui já tá os produtos todo pesado, tá pessoal? Aqui a colherzinha que eu pego os ingredientes, né? A balancinha. E aqui eu vou falar o que a gente utiliza nessa massa. Ó, eu vou fazer aqui uma receita com 1 kg de farinha. Tá? Aqui tá a farinha. Aqui nós temos 4 gramas de fermento, tá? Aqui 20 gramas de açúcar e aqui 20 gramas de sal. E aqui, pessoal, eu tenho 20 gramas de, no caso aqui, manteiga, tá? No caso aqui é manteiga, mas você pode estar utilizando o óleo. Eu gosto muito do óleo de girassol. O óleo de girassol é excelente para fazer uma boa massa de pizza. E aqui a gente tem a água, né? A água também é filtrada, tá pessoal? É importante que a água seja filtrada. Aqui eu tenho 530 gramas de água, então tudo é pesado, tá? Aqui o copo é de medida, né? Mas eu peso, tá pessoal? Na verdade tem 530 gramas aqui de líquido. Já tirei, descontei o peso do copo, tem 530 gramas de líquido. Tem farinha que às vezes exige um pouco mais de água, né? No caso, eu já utilizei farinha aqui que eu colocava 550 gramas de água. Mas essa farinha que eu estou utilizando, depois eu vou falar que farinha que é, eu utilizo só 530 gramas. Então vamos lá começar aqui a nossa massa. Bom pessoal, aqui eu utilizei essa vazia aqui, tá? Para poder fazer a minha massa. Porque eu gosto de sovar aqui dentro, né? Porque é um espaço maior, não faz muita bagunça. Na verdade, eu sovo ela aqui na mesa. Eu só transformo a farinha numa pasta aqui dentro. Depois eu coloco aqui para me sovar. Deixa eu tirar meu relógio, né? Para não atrapalhar. Para a gente trabalhar mais tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Começo aqui pela farinha. Eu coloco aqui a farinha, tá? Depois eu coloco já o fermento e o açúcar junto, tá? Eu coloco o fermento e já coloco o açúcar em cima do fermento. E já misturo aqui, pessoal. Por que eu faço isso? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. É que o açúcar e o fermento, eles parceiro, né? Ou seja, o açúcar é como se fosse uma vitamina para o fermento. Ele faz com que o fermento crie mais força, né, na reação. O fermento fica mais forte, né? Como diz o outro, tem mais robusto, né? Não, mas não é isso. O fermento, ele age mais rápido e com mais intensidade, com mais força. O açúcar, então, ele é um aliado do fermento. Ao contrário do sal. O sal já inibe. Então, por isso a gente nem coloca o sal junto aqui. Depois vocês vão ver por quê. Então, agora eu misturo os dois, ó, o açúcar e o fermento junto com a farinha. Misturo aqui mais ou menos uns 30 segundos misturando aqui, para já dar uma ativada aqui na reação do fermento, tá? Aí o fermento já começa a fazer aí o trabalho dele aqui na massa, ele e o açúcar, né? Mas a função do açúcar, pessoal, não é só ativar o fermento, né? Não é só dar força, né? E ajudar o fermento aqui na ação dele. A função do açúcar também é muito importante. Além dessa função, o açúcar ele contrasta entre o doce e o salgado, né? Ele faz com que fica um equilíbrio ali, não fica nem doce nem salgado. Além, né, dessa outra questão aí dele ser aliado do fermento. O sal, pessoal, o sal ele inibe, né? O sal atrapalha a reação do fermento. Então, por exemplo, o sal aqui, ó, é o último a ser colocado aqui, ó. Vou colocar ele aqui, porque depois eu coloco aqui a manteiga e depois coloco a água. Só depois que eu vou colocar o sal. Por quê? Porque aí o sal já não tem tanta força assim para atrapalhar. Ele continua atrapalhando um pouquinho, mas não consegue impedir, né, o desempenho do fermento.
Então é por isso que a gente coloca o sal por último. O sal, na verdade, ele é inimigo do fermento, ele quer atrapalhar o fermento de qualquer jeito. Se ele vê o fermento crescendo, ele não quer, ele vai lá e... Né? É igual o inimigo que você tem na vida real. E às vezes você está desempenhando aí na vida, está começando a crescer, o que acontece? O inimigo começa a invejar de você e começa a querer atrapalhar ali, né? Botando ali um olho engordo, botando, atrapalhando, né? Então é assim, o sal ele tem essa correlação, mas ele não deixa de ser importante para a massa. Por quê? Porque ele dá resistência, além dele contrastar também o sabor, equilibrar os sabores, né? No caso do doce e o salgado, ele fortifica a massa, tá? Ele dá resistência também para a massa. Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos colocar aqui, eu já coloquei o fermento e o açúcar, agora eu vou colocar aqui a banha, a manteiga, tá? Coloca aqui a manteiga, dou uma rapadinha aqui para sair toda a manteiga aqui. E já coloco também, pessoal, a água, né? Coloco aqui 530 gramas de água, tá? Fala-se aí que a água e o óleo, a manteiga não se mistura, né? É verdade, assim, não tem um pouco de verdade, mas se mistura, é um pouco mais difícil, né? Você tem que dar uma forçada na barra para os dois se unir. Os dois não gostam de estar muito juntos, não, mas eu vou deixar um pouquinho de água aqui, no final eu gosto de utilizar esse pouquinho. Agora, o que eu faço? Eu misturo a água aqui com a manteiga, tá, pessoal? Ó, já misturo a água aqui com a manteiga, ó, aqui tá, não sei se dá dando para ver aqui, ó, mistura aqui com a manteiga. E agora eu já coloco o sal, para depois eu jogar a farinha e o fermento e o açúcar por cima. Agora eu coloco o sal aqui. E agora sim eu vou misturar eles junto, tá? Agora eu vou misturar todo mundo junto. Dou uma misturada no sal na água aqui. E agora eu misturo tudo junto, ó. Vou dar uma misturada. E aí, pessoal, eu vou misturando aqui até ela se tornar uma pasta. Até ela ficar uma pasta. Depois que ela virou uma pasta aqui dentro, aí eu coloco ela aqui na mesa para sovar. Já tá virando aqui uma pasta, né? E já em seguida a gente vai colocar ela aqui na mesa para a gente estar sovando. Fica mais fácil, né? Melhor para sovar. Deixa eu já pôr mais esse restinho de água aqui, pessoal. Porque aí ela já vira... Ela não cola ali, né? Na mesa, né? Porque se põe ela molhada, úmida ali, ela... Então, para a gente já poder estar sovando aqui, ó. Pronto, pessoal. Tá prontinho para sovar. Que ficou vazio, não tem mais farinha aqui. Nós tiramos aqui e vamos sovar a nossa massa, né? E o que é o processo de sova, né? Por que a gente sova? A gente sova para que a massa, para que os ingredientes realmente se conectem bem, né? Se ligam bem, para que ele possa realmente cumprir, né? com o propósito deles aqui dentro da massa, né? Então é preciso que a gente sova bem, para que os ingredientes se conectem bem, né? E o que é sovar? Sovar, pessoal, é você, por exemplo, isso aqui, ó. Eu rasgo a massa aqui, ó. E aí eu junto ela de novo aqui, ó. Isso é sovar. Vou rasgando e fazendo esse processo aqui. Esse é o processo de sova. Porque aí a massa vai... todos os ingredientes vão interagir. A massa vai ficar bem macia, né? Bem macia, bem lisinha. E ela fica perfeita na hora de você for processar ela, abrir a massa para poder assar e tal. Então a sova favorece muito isso também. Então a gente vai sovando aqui, ó, e eu vou sovar essa massa aqui durante 15 minutos, pessoal. Esse processo de sovagem aqui, no meu caso aqui, eu mais ou menos eu faço isso 15 minutos, porque eu gosto de deixar a massa bem sovadinha, bem macia, bem lisinha, para facilitar o processo, né? Então eu vou sovando, né? Durante esse período, durante 15 minutos. Vou colocar o restinho de água aqui, ó,
que eu gosto de colocar mais, né, depois já de estar sovando, ó, pronto. Coloquei já uns 530 gramas de água. Ela já está bem macinha, bem molinha. E é isso. Vamos sovando. Né? Como eu disse, ó, rasga e ajunta. Rasga e ajunta. Rasga e ajunta. Aí vai virando, ó, rasga e ajunta. Vai fazendo esse processo, ó. E vai rolando ela. E vai sovando. Então, pessoal, já estamos sovando aqui já uns 15 minutos, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma boleadinha nessa massa aqui, para ela ficar redondinha, certinha. E a gente vai pôr ela descansar durante 30 a 40 minutos. De 30 a 40 minutos. A gente põe ela para descansar. Vou dar uma acertadinha nela aqui, ó. Pode ver que ela já tá lisinha. Tá lisinha aqui, ó. Tá macinha já. Agora eu dou uma arredondada nela aqui para fechar ela por baixo. Para não entrar ar, né? Deixar ela assim fechadinha. Gosto de deixar ela bem fechadinha para não entrar ar. Agora eu ajunto ela aqui, ó. Pronto. O que eu faço agora? Eu coloco aqui essa vasilha que a gente utilizou para juntar, para misturar ela. Coloco ela aqui e deixo ela 30 minutos aqui na temperatura ambiente para ela dar uma desenvolvida. Aí ela vai crescer bem aqui, tá? Durante esse período. E aí depois a gente vai, depois desse período, né? A gente vai cortar e bolear. Vai bolear a massa. Fazer as bolinhas, né? Pesar, fazer as bolinhas, para a gente poder armazenar a massa. Depois eu explico como é feito esse processo. Bom, pessoal, já estamos aqui agora com a massa já crescida, né, um pouco, ela já deu uma boa desenvolvida aqui. Agora a gente vai cortar, né, pessoal, e vamos bolear ela, tá? Olha como é que ficou bonita, ó. Agora a gente pesa, tá? A gente corta, pesa as bolinhas, né? E vamos bolear. Eu utilizo essa espátula aqui, ó, para mim tá cortando ela. Eu corto ela certinho aqui, ó, no meio, ó, tá? E aí eu corto aqui também no meio certinho, ó. E aí eu peso 350 gramas. No caso aqui, a minha massa, ela é feita com peso de 350 gramas. Essa 1 kg de farinha aqui, pessoal, ela me dá 4 massas de 35, né, tamanho 35 centímetros, que é a pizza grande, e uma massa de brotinho, que dá 20 gramas, 20 centímetros, tá? Então por isso que eu faço de 5 kg certinho. Porque em cada 4 massas que eu faço uma de brotinho. Os brotinhos saem menos, né? Então é isso, ó. Então eu tenho aqui, ó, 390 gramas. Eu vou tirar aqui um pedaço dela para deixar ela com 350, tá? Ó, 348, 350. 350, pessoal. Agora, ó, essa aqui também vai passar um pouco. Já vou até tirar um pedaço aqui, porque... Ó, 359, tiro mais um pouco aqui. Pronto, ó, 350 gramas. Então aqui eu tenho 4 massas de 350 gramas. Me sobrou essa aqui, que é o brotinho, que vai dar um brotinho, tá? Ela tem 170 gramas, tá? Então dela a gente faz a massa pro brotinho. Então agora eu dou uma boleada. O que é bolear, pessoal? Muitas pessoas utilizam bolear aqui só nessa questão aqui, né? Vai rodando ela, vai furando, rodando e deixando ela redondinha, tá? Eu prefiro diferente, pessoal. Eu prefiro bater aqui, ó. Por quê? Porque quando eu pego aqui, eu já afundo ela aqui, volto, ó, afundo aqui. Vou fazendo assim.
Por quê? Porque aí não dá ar de jeito nenhum. As minhas massas não precisa furar. Muitas vezes eu vejo as pessoas furando as massas aí antes de montar a pizza, né? Para não dar bolha. As nossas massas não correm esse risco porque eu boleio elas bem, dessa forma aqui, ó. Tá? E aí depois eu fecho os lados delas aqui, ó. Vou fechar nelas aqui. Pego aqui e faço igual faz com a coxinha, para fazer uma coxinha. Vou fechando ela aqui, ó, tá? Aí ela fecha, não tem ar, ó. Pronto, já deu uma bolinha aqui, sem ar. Eu assim eu faço com todas as massas, pessoal. Essa é a forma mais prática que eu acho de bolear. Eu gosto de bolear elas assim porque realmente evita de entrar ar. Muito difícil, mas muito difícil mesmo eu ter que furar, né, uma massa para ela não estar dando bolha, ó. Aí eu junto, né, aqui, ó, junto aqui, ó, e aí eu venho como que se estivesse fazendo uma coxinha, ó. Se você aprender a bolear a massa assim, você vai aprender até a fazer coxinha também, que é desse jeito que o pessoal faz as coxinhas. Pronto, aqui eu fecho, coloco aqui, ó. E como eu disse no comecinho, né, uma massa perfeita para quem quer fazer massa com fermentação longa, né? Por que que eu acho essa massa aqui perfeita? Depois eu vou mostrar aqui uma massa como que ela fica, já separei ali, ó, como que ela fica, pessoal, depois de maturada. No caso, essa massa aqui está maturada 36 horas já. Depois eu vou até, não vou mostrar nesse vídeo, mas eu vou até fazer uma pizza dela. E na hora que eu vou fazer a pizza eu já vou gravar também, para mostrar para vocês como que ficou essa massa. Ela está com 36 horas de maturação. Ela realmente fica perfeita, fica crocante, fica leve, fica bem digestiva. Sabe, você não vai ficar com aquele enxume, né, no estômago quando come, né, a nossa pizza, porque realmente ela é muito bem descansada, bem maturada, para realmente não causar esses problemas aí nos clientes. Porque uma massa maturada mais tempo, com um processo de maturação mais longo, ela fica mais leve, mais digestiva, mais, né, crocante, se você quer ela crocante, né? E além de ficar muito mais saborosa, viu, pessoal? Ela fica muito saborosa realmente. Então é diferente uma massa maturada com um processo, né, de maturação mais longo. É bem diferente de uma massa na qual você faz ela aí 3 horas depois já está assando. Então fica uma massa realmente mais pesada, né, mais indigesta. Pronto, aqui já deu uma massinha com um brotinho, tá? Então é isso, pessoal. Agora, qual que é o sistema que eu utilizo para armazenar essa massa? Eu vou colocar ela dentro desses potinhos aqui, ó. Você pode colocar ela também numa mesa ou numa vasilha e tampar com plástico, né? Para poder armazenar. No caso aqui, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, essas massas, e ela vai ficar aqui, ó, numa temperatura ambiente durante 2 horas, que é para ela desenvolver o suficiente para ela ficar fácil depois de você manusear ela. Então eu vou deixar ela aqui um período de 2 horas aqui, ó, em temperatura ambiente. Eu coloco elas aqui, ó, encosto elas ali e deixo durante 2 horas. Depois dessas 2 horas eu coloco ela na geladeira. E aí eu só vou utilizar elas na hora que eu for tirar, na hora que eu for usar mesmo, pessoal. Eu só tiro da geladeira na hora que eu for utilizar elas. Eu não espero lá meia hora, igual muita gente faz, deixa lá 1 hora ou mais até, ou meia hora, para esperar ela dar uma descongelada, tal. Ela não fica congelada, ela fica fresca. Então aí eu já tiro, já utilizo na mesma hora. Por que que eu faço isso? Antes eu tirava geralmente em 1 hora, 40 minutos antes de estar usando ela. Mas eu percebi que quando eu comecei a tirar, teve uma época que por necessidade eu tive que já tirar e utilizar,
Percebi que ela, na hora que você coloca ela no forno passar, depois que você abre a massa, monta a pizza, na hora que você coloca no forno, ela tem aquele contraste, né, do fogo com o gelo. E aí o que acontece? Aquilo já dá uma assada na massa, ela já dá uma cozinhada na massa por dentro. E isso faz com que a massa fica muito mais assada e mais crocante. Então eu percebi isso. Por isso eu utilizo dessa forma. Pode até ser que alguém ache que não, tá? Mas para mim eu vi uma tremenda diferença. Por isso eu utilizo assim, pessoal. Então eu acabo de tirar da geladeira, ela fica 24 horas lá no mínimo, tá? Às vezes acaba ficando um pouquinho mais, porque às vezes a gente está esperando que saia uma quantidade de pizza e não sai. E aí acaba ficando um pouquinho mais. Mas a massa que eu faço hoje, essa massa que eu estou fazendo hoje, é complemento para as massas que eu vou utilizar amanhã. Né? Eu vou ter lá amanhã para amanhã já umas 15 massas prontas. Aí eu faço essas aqui complementando aquelas, que é em torno de 20, né? Fim de semana, 20 pizzas que saem aqui mais ou menos, né? Como é um delivery, é um negocinho mais familiar mesmo, que é eu e minha esposa que toca, então a gente não faz muita pizza aqui. No fim de semana sai na sexta-feira e sábado, a média de uns 40, no domingo mais umas 10, umas 50 pizzas no fim de semana. E no meio de semana bem devagarzinho, sai 4, 5, às vezes tem dia que não sai nenhuma, mas faz parte, né? Então esse é o sistema que eu utilizo aqui. E é só por isso que a gente consegue trabalhar com esse processo de fermentação, porque a gente faz pouco. Eu acho que se tivesse uma quantidade muito grande, a gente teria problema, teria que estar investindo mais também, comprando mais freezer, mais geladeira, né, para poder utilizar o processo. Então é por isso que a gente tem até condição de fazer dentro desse processo aqui. Então tá aqui, pessoal, esse é o sistema. Agora, daqui 2 horas eu coloco essas massas na geladeira. E aí a gente só vai utilizar ela depois que ela tiver já feito pelo menos no mínimo 24 horas. Aqui é uma massa que ela já está quase 36 horas, ó. Eu vou te mostrar aqui, olha, eu tirei ela já faz um tempinho, porque para mostrar para vocês, ó, ela já ficou até deu uma amolecida. Eu não gosto, eu gosto já de tirar e utilizar. E daqui a pouquinho eu vou estar utilizando ela. Então ela fica assim, ó. Até vou pegar uma outra massa que já está mais dura aqui na geladeira. Ó, essa aqui, por exemplo, ela tá mais firminha aqui, ó, tá? Você pode ver que ela tá bem mais firminha do que essa aqui. Essa já deu uma amolecidinha, porque já faz uns 10 minutos que ela tá aqui fora. Então eu gosto de tirar aqui, ó, e já utilizar, tá? Eu acabo de tirar daqui, já abro a massa, já monto a pizza e já coloco no forno. Depois eu vou estar gravando já e utilizando essa massa aqui. Talvez eu use até essa aqui, para vocês verem como que fica a pizza pronta, tá bom? Bom, pessoal, nesse vídeo era só isso que eu queria estar mostrando, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço agora que vocês nos ajudem, né, a comentar aí, fazendo um comentário no vídeo, compartilhando, né, e também curtindo. Quando você faz essas ações aí, o que acontece? O YouTube, ele distribui mais pro nosso conteúdo, né? Ele faz com que esse conteúdo chega para muito mais pessoas. E claro que às vezes para você não é tão importante, né, esse conteúdo, talvez não faz parte do seu interesse, mas tem muita gente aí que às vezes procura, né, conteúdos como esse, então isso acaba ajudando aí algumas pessoas sim, tá bom? Então fique com Deus, até a próxima se Deus quiser, e tenha aí um excelente e maravilhoso dia.